Qual a melhor definição para inferno? Em hebraico seria Sheol, ou em grego seria Hades, Hiena ou Tártaros? Qual destas palavras define inferno? É sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo. Ficou interessado? Fica comigo até o final deste vídeo, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento. No final, eu deixarei um vídeo marcado falando sobre vida após a morte. Somos uma alma ou temos uma alma? A alma morre? Existe consciência e vida depois da morte? Como explicar isso? É sobre isso que essa aula vai falar. Fica até o final, é só clicar e assistir. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Qual o destino dos perdidos? O destino dos perdidos é um lugar no Lago de Fogo, de acordo com Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, o capítulo 20, versículo 10, versículos 14 e 15, e o capítulo 21, versículo 8. Esse lago de fogo é descrito como fogo eterno, de acordo com Mateus, capítulo 25, versículo 41, e o capítulo 18, versículo 8. E como fogo que não se apaga, de acordo com Marcos, capítulo 9, versículo 43, os versículos 44, 46 e 48. Com relação à retribuição dos perdidos, é relevante observar que o Lago de Fogo é um lugar, não um estado, apesar do conceito envolver um estado. Como o céu é um lugar e não um mero estado mental, da mesma forma, os réprobos vão para um lugar. Essa verdade é indicada pelas palavras Hades, em Mateus capítulo 11, versículo 23, capítulo 16, versículo 18, Lucas capítulo 10, versículo 15, capítulo 16, versículo 23, Apocalipse 1, 18, capítulo 20, versículos 13 e 14, e Hiena, como em Mateus capítulo 5, versículo 22, os versículos 29 e 30, e o capítulo 10, versículo 28, e também Tiago, capítulo 3, versículo 6. E como um lugar de tormento, de acordo com Lucas, capítulo 16, e o versículo 28. O fato dessa ser uma condição de miséria indescritível é indicado pelos termos figurados usados para relatar seus sofrimentos. Como, por exemplo, fogo eterno, em Mateus, capítulo 25, versículo 41, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Marcos, capítulo 9, versículo 44. Lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O poço do abismo. Apocalipse, capítulo 9, versículo 2. Um lugar de choro, um ranger de dentes. Ou seja, isso você vê em Mateus, capítulo 8, versículo 12. E como fogo inextinguível. Lucas, capítulo 3, versículo 17. Fornalha acesa, Mateus capítulo 13, versículo 42, negridão das trevas, Judas, versículo 13, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Isso você vê em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Nesses casos, uma metáfora não é desculpa para modificar o pensamento que ela expressa. Devemos sim reconhecer que uma metáfora nessas passagens é uma frágil tentativa de tentar declarar em linguagem o que está além do poder de descrição das palavras. É bom observar também que quase todas essas expressões saem dos lábios de Cristo. Ele sozinho revelou quase tudo o que se sabe sobre esse lugar de retribuição. Existem 4 diferentes palavras que são usadas nas Escrituras em referência ao lugar dos mortos, até o tempo da ressurreição. Em nenhum caso elas descrevem o estado eterno, mas sim o lugar temporário no qual os mortos aguardam a ressurreição. A primeira é Sheol, usada 65 vezes no Antigo Testamento e traduzida por inferno 31 vezes, de acordo com Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, Salmos 9, 17, Salmos 18, 5, Isaías 14, 9, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6, Jó, capítulo 7, versículo 9, capítulo 14, versículo 13, e abismo 3 vezes, de acordo com Número, capítulo 16, versículo 30 e o versículo 33.
e Jó, capítulo 17, versículo 16. Essa era a palavra do Antigo Testamento usada em referência à morada dos mortos. Era apresentada não só como um estado de existência, mas como lugar de existência consciente. De acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 11, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 11 e o versículo 15, Isaías, capítulo 14, versículo 9. Deus era soberano sobre esse lugar. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, Jó, capítulo 26, versículo 6. Ele era visto como temporário e os justos antecipavam a ressurreição, saindo dele para o reino milenar. É só você analisar algumas referências, como Jó, capítulo 14, versículo 13 e 14, capítulo 19, versículo 25 e 27, Salmos 16, 9 e 11, Salmos 49, 15, Salmos 73, 24. Sobre a palavra Sheol, observamos que na maioria dos casos, Sheol é traduzido por a sepultura. A sepultura, então, se destaca como a tradução melhor e mais comum. Com relação à palavra abismo, observamos que em cada um dos três casos em que ela ocorre, como em Números, capítulo 16, versículos 30 e 33, e Jó, capítulo 17, versículo 16. Também sugere a sepultura tão claramente que podemos usar essa palavra e descartar abismo da nossa consideração como tradução de Sheol. Quanto à tradução inferno, ela não representa Sheol. Por quê? Porque tanto pela definição do dicionário quanto pelo uso coloquial, inferno significa o lugar de punição maior. Sheol não tem esse significado, mas denota o estado presente da morte, ou seja, a sepultura. É, portanto, uma tradução muito mais apropriada, porque visivelmente nos sugere o que é invisível à mente, ou seja, o estado da morte. A sepultura, entendido tanto literal quanto figurativamente, cumprirá todas as exigências do termo hebraico Sheol. Não que Sheol signifique tão especificamente uma sepultura, quanto genericamente a sepultura. A Escritura Sagrada é plenamente suficiente para nos explicar a palavra Sheol. Se indagarmos quanto à palavra Sheol, ela ensinará que, primeiro, quanto à direção é para baixo. Segundo, quanto ao lugar é na terra. Terceiro, quanto à natureza descreve o estado da morte, não o ato de morrer, para o qual não temos palavras em português, mas o estado ou duração da morte. Sheol significa o estado da morte, ou o estado dos mortos, do qual a sepultura é uma evidência tangível. Ela só está relacionada aos mortos, pode às vezes ser personificada e representada por uma palavra inventada, como sepulturança, significando o reino ou poder da sepultura. Quarto, quanto à relação, ela contrasta com o estado dos vivos. E nós vemos isso em Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 15 e 19, e o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 8. Ela não se relaciona nenhuma vez com os vivos, exceto por contraste. Quinto, quanto à associação, é usada em vínculo com lamentação, como, por exemplo, em Gênesis capítulo 37, versículos 34 e 35. Angústia, em Gênesis capítulo 42, versículo 38. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 6. Salmo 18, 5. Salmo 116, 3. Medo e terror, número 16, 27. Choro, Isaías 38, versículos 3 e 10. Silêncio, Salmos 31, 17. Ou seja, nenhum conhecimento, Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5, 6 ao 10. Punição, Números 16, 27. Enfim, são várias as referências. Sexto, quanto à duração, o reino do Sheol, ou sepultura, continuará até a ressurreição e terminará somente com ela, que é o seu único escape. É só você dar uma olhada nas referências, como Oséias, capítulo 13, versículo 14, Salmos 16, 10, se você faz um paralelo com Atos, capítulo 2, versículo 27, 31, e Atos, capítulo 13, versículo 35. A segunda palavra para descrever o lugar dos mortos é Hades.
No Novo Testamento, essa palavra praticamente equivale a Sheol, traduzida por inferno, em todos os casos, exceto em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, em que é traduzido por morte. Geralmente, essa palavra tem em vista os mortos incrédulos que estão em agonia, esperando a ressurreição para o grande trono branco. Sobre Hades, observa-se algo interessante. Se agora as 11 ocorrências de Hades no Novo Testamento foram cuidadosamente examinadas, serão alcançadas as seguintes conclusões. Primeiro, Hades está permanentemente ligado à morte, mas nunca à vida. Sempre com pessoas mortas, mas nunca com os vivos. Todos no Hades não viverão novamente, até serem vivificados dentre os mortos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Se eles não vivem de novo, até depois de serem vivificados, é perfeitamente claro que não podem estar vivos agora. De outra forma, elimina-se a doutrina da ressurreição. Segundo ponto a ser observado, a palavra do português inferno, de maneira alguma, representa o termo grego Hades, como vimos, que também não dá uma ideia correta do seu equivalente hebraico Sheol. Terceiro, que Hades pode significar só e exatamente o que Sheol significa, isto é, o lugar em que se experimenta corrupção, de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 31, e o capítulo 13, versículo 34 e 37, e do qual a ressurreição é o único escape. Observe que em Atos, capítulo 2, versículo 31, vai estar escrito: ele não deixará minha alma no Hades, ou seja, a alma como pessoa, como carne, Hades como sepultura. Então observe que nesse texto, Hades foi apenas traduzido como sepultura, porque o texto está se referindo a Jesus Cristo. A alma de Jesus não estava no inferno, entendeu? Então era o corpo de Jesus que estava na sepultura. É importante observar isso. Scofield, ele vai falar primeiro Hades antes da ascensão de Cristo e Hades depois da ascensão de Cristo. Scofield vai dizer que a passagem que a palavra ocorre deixa claro que o Hades estava antigamente dividido em dois: as moradas dos salvos e as dos incrédulos, respectivamente. A primeira era chamada Paraíso e seio de Abraão. Ambas designações eram talmúdicas, mas foram adotadas por Cristo em Lucas capítulo 16, versículo 22, e o capítulo 23, versículo 43. Os mortos abençoados estavam com Abraão, eram conscientes e estavam confortados, como nós vemos na passagem de Lucas capítulo 16, versículo 25. O ladrão também tinha a crença e acreditou que estaria naquele mesmo dia com Cristo, ou seja, estaria com Cristo no paraíso. Porém, nós vemos que os incrédulos estavam separados dos salvos por um grande abismo fixo. Isso você vê em Lucas capítulo 16, versículo 26. O representante dos incrédulos que agora estão no Hades é o homem rico de Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Ele estava vivo, consciente, exercendo todas as suas funções, memória, etc. E estava em agonia. Scofield vai fazer uma referência no Hades desde a ascensão de Cristo. Ele vai dizer que quanto aos mortos incrédulos, nenhuma mudança de lugar ou condição é revelada nas Escrituras. No julgamento do grande trono branco, o Hades os entregará e eles serão julgados e passarão para o lago do fogo, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, versículos 13 e 14. Mas houve uma mudança que afetou o paraíso. Paulo foi arrebatado ao paraíso. Segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 4. O paraíso, então, agora está na presença imediata de Deus, ou seja, um estado intermediário. Ainda de acordo com o pensamento de Scofield, ele vai dizer que Efésios, capítulo 4, versículos 8 e 10, indica o tempo da mudança. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Ele vai acrescentar que antes Jesus Cristo havia descido até as regiões inferiores da terra, ou seja, a parte do Hades. Eu não penso assim, ok? Mas aqui é o pensamento de Scofield. E é assim que ele vai abordar, e eu estou apenas emergindo o pensamento dele. Porém, eu penso diferente. Durante a atual era da igreja, os salvos que morrem estão ausentes do corpo e
presentes com o Senhor. Os mortos incrédulos estão no Hades e os mortos salvos estão com o Senhor, que estão esperando a ressurreição. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. A terceira palavra para inferno é Tártaros, e é usada apenas em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, em relação ao julgamento dos anjos caídos. Ela parece referir-se especificamente à morada eterna dos anjos caídos. Tártaros não é Sheol nem Hades, entenda isso, aonde todos os homens vão quando morrem, nem é onde os ímpios são consumidos e destruídos, que é Guiena. Não é a morada dos homens em nenhuma condição. É apenas usada aqui em relação aos anjos, os que não guardaram o seu estado original. Veja Judas, versículo 6. Ela denota o limite ou a margem desse mundo material, a extremidade desse ar inferior, do qual Satanás é o príncipe. Veja Efésios, capítulo 2, versículo 2. E que as Escrituras descrevem como o habitat dos principados das trevas deste mundo e espíritos malignos nas regiões celestiais. Tártaros não é apenas o limite dessa criação material, mas é chamada assim por sua frieza. A quarta palavra empregada para a morada dos mortos é Guiena, usado 12 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 29 e 30. Mateus, capítulo 10, versículo 28, capítulo 18, versículo 9. Mateus, capítulo 23, versículo 15 e 33. Marcos, capítulo 9, os versículos 43 ao 47. Lucas, capítulo 12, versículo 5. Tiago, capítulo 3, versículo 6, etc. Em cada caso, ela é usada como um termo geográfico e tem em vista o estado final dos incrédulos. O julgamento é sugerido e esse é o lugar e o estado resultante de todos os incrédulos, que serão julgados de acordo com Apocalipse, capítulo 20. No Novo Testamento, ela designa o lugar de punição eterna dos incrédulos, geralmente ligada ao julgamento final. É associada ao fogo, como a fonte do tormento. Corpo e alma são lançados ali. Isso não deve ser explicado com base no princípio de que o Novo Testamento fala metaforicamente do estado após a morte em termos corporais. Ela sugere a ressurreição. Em várias versões, Guiena é traduzido por inferno. O fato de o Vale de Hinnom ter se tornado a designação técnica para o lugar da punição final ocorreu por dois motivos. Em primeiro lugar, o vale foi o local da adoração idólatra a Moloque, a quem crianças eram imoladas pelo fogo. É só você ver o segundo livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 3 e o capítulo 33, versículo 6. Em segundo lugar, por causa dessas práticas, o local foi profanado pelo rei Josias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 10, você verá isso. E por isso ficou associado na profecia ao julgamento que viria sobre o povo. Jeremias, capítulo 7, versículo 32. Também o fato de que o lixo da cidade era deixado ali pode ter ajudado a criar o nome que era sinônimo da máxima impureza. Assim, Guiena teria em vista a retribuição no lago do fogo como destino dos incrédulos. Vale ressaltar que em Mateus capítulo 25, versículo 41, o Senhor disse aos incrédulos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra preparado literalmente é tendo sido preparado, sugerindo que o lago de fogo já existia e espera seus residentes. O corpo ressurreto dos incrédulos, evidentemente, será um corpo preparado que se revelará indestrutível mesmo em meio a tal lago de fogo, o Guiena. E se você não se arrepender dos seus pecados, você vai queimar vivinho no Guiena. Céu ou inferno, qual a tua escolha? Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico. Caso você queira esclarecer alguma dúvida, é só clicar no link que você será direcionado para o meu WhatsApp particular. E lá eu esclarecerei toda e qualquer dúvida relacionada ao tema. E lógico, de forma totalmente gratuita, sem cobrar R$1. Caso você sinta no coração de abençoar o meu ministério, fique à vontade, será bem recebido. É só entrar em contato comigo.
mas aí fica a critério seu. Todos os meus vídeos, todas as minhas aulas e cursos são gratuitos, não cobro nada, ok? Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Irene Kyrios Adelfoz, paz do Senhor, meus irmãos.